Como é que é, família? Que fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Joe Biden convida João Lourenço para a cimeira virtual sobre democracia, na mesma data em que o MPLA realiza congresso. América e África, novos caminhos para o João Melo. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E a família? Segundo escreve aqui o site, né, Clube Capa, é isto mesmo. Joe Biden convida João Lourenço para a cimeira virtual sobre democracia, na mesma data em que o MPLA realiza congresso. E a família, é isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, convidou 110 países, incluindo Angola, para participar numa cimeira virtual sobre a democracia que acontece entre os dias 9 e 10 de dezembro. A mesma coincide com as datas em que João Manuel Gonçalves Lourenço estará a conduzir o congresso ordinário do MPLA, pelo que fica por se apurar se o estadista angolano ficará neste dia no gabinete conectado ao computador para a cimeira online ou se delegará poderes ao seu vice Bornito de Souza. Fonte clubecapa.net, né, família? Vamos lá ver aqui a matéria completa. Fonte partidária garantiu ao Clube de Capa que a coincidência de horários entre a cimeira e o congresso do MPLA não constitui problema, uma vez que na sala do congresso tem condições para o camarada presidente reunir-se por videoconferência. O encontro online é um evento que Joe Biden prometeu realizar enquanto era candidato à presidência, com o objetivo de reunir países com interesses semelhantes, em torno dos esforços para combater a corrupção e o autoritarismo e promover os direitos humanos. A divulgação esta semana da lista de convidados pelo Departamento de Estado dos EUA está a levantar debate controverso em publicações internacionais por incluírem na mesma países com déficits democráticos e que não respeitam os direitos humanos. O jornal indiano Livremente revelou nesta quarta-feira, 4, que alguns países convidados parecem estar na lista mais como um incentivo para instituir princípios mais democráticos, citando os casos de Angola, Paquistão e Sérvia. O Iraque também foi incluído. Esta publicação lembra que Biden frequentemente caracterizou a batalha das democracias contra as autocracias como um desafio geopolítico essencial do século XXI, sublinhando que num discurso proferido no passado mês de abril no Congresso, o presidente dos EUA disse que o seu país deve reagir contra Xi Jinping e outros líderes que buscam mostrar que seu sistema de governo é melhor para seu povo. O Fundo Carnegie para a Paz Internacional FCPI, que é um think tank de política externa com centros em Washington, D.C., Moscovo, Beirute, Pequim, Bruxelas, produziu na segunda-feira, 22, assessamento explicando os critérios de seleção de convidados para esta cimeira online, destacando que a mistura de convidados para a cimeira inclui países de democracias liberais, democracias mais fracas e vários estados com características autoritárias como a República Democrática do Congo, Angola e o Paquistão. De acordo com a FCPI, em vez de limitar a participação a um grupo central de democracias comprometidas, a equipe de Biden optou por uma abordagem de grande tenda. A maioria dos convidados, os 77 países, é classificada como livre ou totalmente democrática, de acordo com o relatório de 2021 da Freedom House. Outros 31 convidados são classificados como parcialmente livres. Finalmente, 3 países se enquadram no campo não livre. O FCP explica ainda que a combinação das pontuações do índice da Freedom House com as contagens do projeto Varieties of Democracy, VDEM, produz resultados reveladores. 8 convidados ficam excepcionalmente abaixo dessas classificações de democracia, levantando questões preocupantes sobre seus convites, citando novamente o caso de Angola, República Democrática do Congo, Iraque, Quênia, Malásia, Paquistão, Sérvia e Zâmbia. 4 convidados adicionais, segundo o FCPI, suscitaram sérias preocupações de retrocesso devido aos elevados níveis de autocratização ou grandes declínios na liberdade de expressão nos últimos 10 anos. Brasil, Índia, Filipinas e Polónia.
A Zâmbia e a Tunísia foram destacadas como países observam reformas políticas. Zachary Bazuki é um jornalista especialista em segurança nacional do portal norte-americano Axios. Escreve que a Hungria, cujo primeiro-ministro de extrema-direita, Viktor Orbán, é um defensor ferrenho da democracia e liberal, é o único membro da União Europeia que não foi convidado para a cimeira. Recordou que Turquia, aliada da OTAN, também não foi convidada, em meio de diabruras cada vez mais autoritárias do presidente Recep Tayyip Erdogan e a sua tendência para a Rússia. O governo Biden, entretanto, convidou a Polónia, Índia e Filipinas, que também experimentaram retrocessos democráticos nos últimos anos, escreveu o especialista, lembrando que a cimeira deve se concentrar em 3 temas principais a que se propôs: defesa contra o autoritarismo, combate à corrupção e promoção do respeito pelos direitos humanos. O jornal Um Observer, editado a partir de Bruxelas, escreve: esta cimeira das democracias do presidente dos EUA, Joe Biden, pode entusiasmar os convidados, mas é uma aventura arriscada. Todos nós sabemos agora que realizar eleições não é suficiente para se transformar em uma verdadeira democracia. Muito é sobre o que acontece depois das urnas, lê-se no artigo assinado por Shada Islam, considerando que a forma mais prejudicial poderia colocar em risco a tão necessária ação coletiva para enfrentar os desafios globais e tornar o mundo um lugar ainda mais ferozmente disputado. O diagnóstico dos males das democracias está correto. Em todo o mundo, as democracias estão em péssimo estado e os democratas precisam corrigir sua situação. Shada Islam termina a sua análise levantando questões como: será que a reunião dos autoproclamados democratas globais realmente fará seus rivais autoritários tremerem de medo? Os cidadãos dessas não-democracias serão tentados a se livrar de suas algemas e clamar por liberdade? E a exibição de líderes duvidosos realmente exibirá as credenciais e a resiliência das democracias? De realçar que, para além dos líderes mundiais, Biden terá encontros virtuais com membros da sociedade civil e do setor privado para uma série de eventos focados em projetar compromissos e resultados concretos para a cúpula. Depois de um ano, Biden irá promover uma segunda cimeira, desta vez pessoal, para fazer um balanço do progresso feito em traçar um caminho comum à... E a família, agora ainda o Clube Capa também escreve aqui dizendo, né, por intermédio do João Melo, americanos e africanos, novos caminhos, né? O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, acaba de realizar na mesma semana passada uma viagem a 3 países africanos, né? Quando poiram sobre as relações entre Américas e África, 2 sombras notárias: o confronto com a China e a tentativa de golpe de Estado ocorrida e proclamada pela maior democracia do mundo em 6 de janeiro deste ano. Fonte Clube Capa, o Jornal de Angola, e o site deste aqui é o site Clube Capa, por João de Melo. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa, tá? Daí os pezinhos de lã com que o enviado americano fez questão de caminhar na sua passagem pelo Quênia, Nigéria e Senegal. De facto, começou por chamar a atenção o facto de, em comunicado divulgado antes da partida do Blinken para o continente africano, a administração americana ter afirmado que a democracia está em recessão em todo o mundo. Ou seja, os EUA parecem reconhecer, pelo menos na conjuntura atual, que não têm condições de dar lições de democracia aos africanos, como até aqui. Assim, as referências ao chamado, até há pouco, déficit democrático dos países africanos foram transformadas em afirmações compreensivas, se não condescendentes, como a que Blinken proferiu em Nairobi, primeira etapa da sua visita. Mesmo as democracias dinâmicas como o Quênia sofrem pressões, em particular em altura de eleições, disse ele. Seja como for, o secretário de Estado norte-americano não deixou de exprimir a posição oficial dos Estados Unidos em relação a 2 momentosas questões africanas: a guerra civil na Etiópia e os efeitos do recente golpe de Estado militar no Sudão, que interrompeu a transição democrática no referido país. Assim,
Em relação à Etiópia, os EUA reclamam novas negociações entre os beligerantes, assim como o desbloqueamento da ajuda humanitária. Washington teme a implosão daquele país do chamado Corno de África, onde o conflito parece aproximar-se perigosamente de um confronto étnico. Se isso acontecer, as consequências para outros países da região são imprevisíveis. Por essa razão, o Quênia, um dos vizinhos da Etiópia, está tão empenhado em alcançar um cessar-fogo entre as partes. Quanto ao Sudão, a administração Biden exige aos militares que voltem a colocar o processo de transição nos trilhos, como condição para a retomada da ajuda internacional à democratização e reconstrução do país, a começar pelos 700 milhões de dólares suspensos por Washington. A sombra da China que pairou sobre a visita de Blinken ao continente africano é, igualmente, indesmentível. Tanto que o secretário de Estado norte-americano teve de negá-la. Afirmou ele, em Lagos, segunda etapa da sua digressão, a nossa parceria com a Nigéria e muitos outros países não é sobre a China ou qualquer outro elemento, é sobre a África. A verdade é que, diplomaticamente, não seria avisado criticar a cooperação incrementada nas últimas décadas entre os países africanos e a China, quando este país é a única potência que, com todos os eventuais defeitos dessa cooperação, tem apoiado os referidos países a desenvolver as suas infraestruturas, fator imprescindível para o crescimento e o desenvolvimento dos mesmos. Mas que tal cooperação incomoda os EUA é um facto que as palavras cautelosas de Blinken não podem ocultar. Por isso, Blinken observou que as infraestruturas de outros países vêm com dívidas impossíveis de pagar. Nós queremos fazer as coisas de maneira diferente. Uma coisa é igualmente certa, não foi mero acaso que a última escala da visita de Blinken à África tenha sido Dakar, a capital do Senegal, onde no fim deste mês será realizada uma cimeira sino-africana. O secretário de Estado norte-americano disse que os EUA pretendem tratar a África como potência geopolítica que ela é. Anunciou igualmente que o presidente Joe Biden quer fazer uma cimeira com os países africanos para discutir questões como democracia, cooperação e mudanças climáticas. Resta saber duas coisas. Primeiro, se tais declarações correspondem mesmo a uma nova política americana em relação ao continente africano. Segundo, se os países africanos querem agir de facto como uma potência geopolítica ou continuar divididos como até agora. Jornalista e escritor. Família, não é João de Melo, é João Melo, ok? E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, já sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comenta porque isso é notícia. Vocês não sabem, então saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família neta, a família de Gila continua. Os nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo, que essa mulher que é muito importante, é do dia do próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jogar você, maniga.